Viver com desprendimento. Conta-se que Diógenes destacou-se entre os sábios gregos e chegou a ser professor de Alexandre da Macedônia, ou Alexandre o Grande. Um dia, começou a questionar os costumes do seu tempo e a necessidade dos bens materiais. Resolveu adotar uma vida totalmente desprendida e ficou morando dentro de uma barricada, tendo para seu uso pessoal somente uma cuia com água. Depois de algum tempo, descobriu que nem mesmo da cuia ele precisava, pois usando suas duas mãos, poderia pegar água para beber ou para limpar-se, juntando as mãos. Então, jogou a cuia fora. Quando Alexandre o Grande invadiu a Grécia, fez questão de visitar aquele seu antigo professor. Encontrou-o debaixo do sol, junto à barricada onde morava, entregue aos próprios pensamentos. E então lhe disse: "Você já deve saber que conquistei a Grécia e que todas estas terras agora fazem parte do meu império, não é? Como você foi meu professor e eu sempre o admirei, quero recompensá-lo de alguma forma. Me diga, o que você deseja? O que eu posso fazer por você?" Diógenes, que estava em silêncio, assim permaneceu. Depois de um certo tempo, Alexandre e todos os integrantes de sua escolta aguardavam com curiosidade a resposta do filósofo. Diógenes então olhou para Alexandre e disse: "Posso pedir mesmo?" E Alexandre disse a ele: "Sim, peça, homem." "O que desejo é que você saia da frente do sol, pois está impedindo que seus raios quentes toquem o meu corpo." Alexandre não respondeu, apenas saiu da frente do sol e, naquele pequeno gesto, tentou compreender a filosofia de vida de seu antigo mestre. Olhou mais uma vez para Diógenes em sua barricada, olhou para seus soldados, como quem não acreditava naquilo que estava acontecendo. Tomou rapidamente as rédeas do seu cavalo e seguiu seu caminho rumo à conquista da Ásia. Incontestavelmente, aquele episódio marcou a vida de Alexandre o Grande. Meu irmão e minha irmã, o episódio de hoje revela-nos o desprendimento dos bens terrenos como uma necessidade lógica de se viver livre de todas as tentações e seduções. Diógenes é tido de fato como um dos grandes filósofos, admiráveis filósofos, que formou a muitos. E tendo entre seus alunos Alexandre o Grande, o episódio de hoje nos ensina muito. Alexandre foi o maior conquistador de terras, de reinos, de impérios. E Alexandre, ao final de sua vida, ele também teve um gesto de desprendimento, provavelmente se lembrando do episódio de hoje, que ele pôde ainda viver com o seu ex-professor. Porque quando estava à beira da morte, Alexandre o Grande convocou seus generais, o homem que conquistou mais territórios na face da terra, quando rei, quando imperador. E ele então manifestou a seus generais os seus 3 últimos desejos. Ele estava bastante doente, tinha pouco mais de 30 anos, morreu bem jovem, inclusive. Se eu não me engano, na casa dos 30, entre 29 e 30, por aí.
E ele então fez 3 pedidos aos seus generais. Eram os últimos pedidos, ele estava bastante adoentado. Pediu que seu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos da época, que fosse espalhado no caminho de onde carregariam seu caixão até o túmulo, os tesouros que ele tinha conquistado. Ele tinha conquistado muito: prata, ouro, pedras preciosas. E ele pediu mais: que as mãos dele ficassem para fora do caixão. Você já viu isso acontecer com algum morto? Nunca vi as mãos de um morto para fora do caixão, nem no velório, nem no sepultamento. Se alguém aí já viu, me mostre a fotografia. E esses 3 últimos pedidos de Alexandre, ele explicou por quê que ele queria que o caixão dele fosse transportado pelos médicos da época, para dizer que ninguém tem o poder sobre a vida e a morte, só Deus. Nem os médicos têm. Podem até fazer muito bem o trabalho deles, mas a nossa vida está nas mãos de Deus. Por que ele queria que fossem espalhados no caminho os seus tesouros? Porque ele entendia que nada que se tinha conquistado na terra se levaria no caixão. E que as 2 mãos fossem para fora do caixão era uma outra lição que ele também queria deixar para todos. Nada levamos quando morremos. Esses os 3 desejos de Alexandre o Grande. Você percebe quem foi o professor de Alexandre? E esse encontro provavelmente marcou tanto a Alexandre o Grande, que ele também, nos seus últimos instantes de vida, teve desejos de desprendimento. Quero que minhas mãos balancem ao vento, para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos e de mãos vazias partiremos. A cura Deus pode dar, só Ele, perante a morte. E os bens materiais aqui conquistados aqui permanecerão. E as mãos que chegaram vazias a este mundo voltarão vazias. As 3 lições. E voltemos ao mestre de Alexandre, Diógenes. É verdade, gente, que ninguém precisa desprezar os bens que conquistou com o próprio esforço, com o próprio suor, com o próprio trabalho, com muita luta, com muito sacrifício. Eles são legítimos, é uma propriedade legítima sua, você conquistou, ganhou, suou, lutou. São seus. No entanto, atenção agora para isto. É preciso treinar o desprendimento desses bens que um dia ficarão sobre o pó aqui da terra. E já treinar o desprendimento, ensinar aos seus filhos o desprendimento, é inclusive evitar brigas e divisões familiares futuras. Também há uma grande diferença entre possuir bens materiais e se deixar possuir por eles. Aqui é um perigo que perde a muitas pessoas. Os bens materiais se tornam tão importantes na vida de determinadas pessoas que esses bens passam a possuir essas pessoas. Elas, as pessoas, passam a ser dominadas pelos seus bens. Elas não têm mais o controle da própria vida, mas os seus bens, as suas conquistas, o seu tesouro, sua fortuna, começa a ditar o ritmo da sua vida e você não vive mais. Aliás, se perde a sua vida, perde pessoas queridas, esquece do essencial na sua vida, das coisas que mais valem e esquece até o céu, perde até o céu. Quanta gente que perdeu o céu, porque conquistou e depois ficou conquistado. De tanto conquistar, errou a dose e foi conquistado pelos bens que conquistou.
deixou de mandar no que tinha e passou a ser mandado, conduzido, orientado pelos próprios bens. E conforme afirmou um grande pensador, o tesouro do sábio é a sua mente. E o tesouro do tolo são seus bens. Isto é, qual é o tesouro do sábio? Eu sei como usá-los e me servir deles e usá-los muito bem. E o do tolo? Os bens transformam aquela pessoa em alguém horrível, desfigurado, que perde os valores, que perde os princípios, que perde a moral, que perde a fé, perde a Deus, perde família, perde tudo para conservar os bens. Não incorramos nesse perigo, meu irmão, minha irmã. E fiquemos com a lição do desprendimento. Naturalmente que a gente não vive mais, e nem tem como, naquela época de Diógenes, naqueles séculos antes de Cristo. Naturalmente que não. Mas uma coisa é certa, é possível também que a gente tenha o nosso tempo de isolamento diário para nós continuarmos sendo os senhores da nossa vida e seguindo a um único Senhor que é Deus. Nos retiremos de vez em quando para o nosso encontro com Deus e assim a gente nunca se perderá. E Diógenes destacou-se entre os sábios pelo seu desprendimento das coisas deste mundo. Desprender-nos das coisas deste mundo. Eis uma riqueza, eis um tesouro a ser conquistado.